Amém. João 9:1 está escrito: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: Não é este mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, Pai de amor, nós te rendemos graças, meu Deus, pela Tua palavra que foi lida, Pai, a Tua palavra incorruptível, santa, maravilhosa, Deus, que foi lida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nos dê humildade para poder entender tudo aquilo que o Senhor preparou para a gente aqui nesse capítulo, meu Deus. Pai, me dê tranquilidade para poder explicar para os irmãos tudo aquilo que o Senhor me revelou nesse período, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha entregar a porção necessária para cada coração aqui nessa noite, meu Deus. Que nós venhamos ficar maravilhados mais uma vez com tudo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, mas também tudo que o Senhor fez na vida deste homem. Nós te louvamos e te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu gosto muito de ler dos evangelhos. O que eu mais tenho facilidade de entendimento, o que eu mais gosto de ler é o evangelho de João. E poderia dizer porque ele é o discípulo amado, mas também porque ele conta a história de Jesus como se fosse um amigo contando a história de outro amigo. É muito próximo a forma que João coloca os fatos que Jesus fez, a forma que Jesus agia, a forma que Jesus falava. E João não cita nenhuma parábola também. João ele vai trazendo mais acontecimentos de coisas que Jesus aconteceu, a parte da crucificação, alguns milagres, não são muitos milagres também que o livro trata, mas eu gosto muito de ler o livro de João e eu tenho certeza que tem muita coisa para poder revelar para nós aqui hoje. Outra coisa que o livro de João traz, que todo milagre que Jesus fazia, no final ele pega e coloca assim, de uma certa forma, para a gente escolher o lado do bem ou o lado do mal, que lado que você quer ficar, o lado de Jesus ou o lado contra Jesus. Isso também a gente consegue observar em Deuteronômio 30, no verso 19, que diz o seguinte: De que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que você e os seus descendentes vivam. Deuteronômio 30, 19. Os irmãos podem ler isso aí, e não é diferente hoje. Hoje nós precisamos escolher a quem vamos servir, o que nós vamos fazer, como que nós vamos agir, como que nós vamos comportar. Mas entrando já um pouco mais na palavra, hoje nós vamos entender, conforme a gente leu aqui em João 9, o que os discípulos, Jesus, cego, cuspe, barro e um tanque têm para poder nos ensinar. Por que Jesus deixou? Por que o Espírito Santo colocou isso aqui na Bíblia para a gente poder aprender, para a gente poder entender tudo aquilo que realmente está escrito nessa parte. Logo no começo do livro de João, a gente vê que os discípulos eles começam a querer achar um culpado para aquela situação. Era costume do povo judeu, era a forma que o judeu agia naquele tempo. Quando ele via uma criança que nasceu com alguma enfermidade, ou elas apontavam dizendo: os pais deles pecaram, os avós deles pecaram. E hoje, nos nossos dias, nós também agimos dessa forma. Porque quando a gente vê uma pessoa passando por uma determinada situação, a gente quer logo incriminar ela, apontar dedo e falar: é por causa daquilo, é porque ela deixou de trabalhar, ela deixou de estudar, ela não aproveitou as oportunidades que a vida deu para ela, ou ela aproveitou de forma errada, ela quis desfrutar dos pecados. Mas, irmãos, nós precisamos entender que não é quando você entrou
nessas duas portas entrou para a igreja. Mas quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, tudo aquilo está perdoado. Tudo aquilo que você errou está perdoado. Mas você e eu precisamos receber esse perdão. Você e eu precisamos receber essa misericórdia. Porque se a gente não receber, a gente não acessa a graça. A gente não acessa essa misericórdia. Então, naquele momento em que os discípulos estavam apontando, querendo descobrir quem que fez errado, Jesus apresenta uma ideia melhor. Então, a primeira coisa que a gente já pode começar a observar aqui, sempre Jesus vai ter uma ideia melhor para aquela situação que você está passando. Sempre Jesus vai apresentar uma forma melhor de enxergar o seu problema. O que eu e você precisamos de ter é humildade, entendimento para esperar, para poder clamar ao Senhor. Senhor, como que o Senhor está vendo essa situação? Senhor, o que o Senhor está pensando dessa situação? Porque os discípulos já apontaram e falaram: quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Jesus, nenhum nem outro, foi para manifestar a glória de Deus. Então tem muita coisa que você pode estar passando na vida que é para manifestar a glória de Deus. Paulo falou isso em 2 Coríntios 12. Ele fala que quando ele é fraco é que ele se sente forte. Então, irmão, se você está se sentindo fraco, dê glória a Deus por isso, porque você está preparado para receber o Espírito Santo sobre a sua vida, porque você está se sentindo fraco. É aí que Jesus vai trabalhar. Porque enquanto você e eu estivermos tentando fazer pela nossa própria força, você pode até chegar até ali, até acolá, você pode até ir para algum canto, mas você vai conseguir atingir a plenitude de bênçãos que o Senhor tem para a sua vida quando você permitir que o Espírito Santo pouse sobre a sua vida. Quando você permitir a terceira opção, nem seus pais pecaram, nem você pecou, mas é para manifestar a glória de Jesus, a glória de Deus sobre a sua vida. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui é que, como nós não temos maturidade para ver os nossos problemas, como nós somos às vezes meninos, meninas, crianças na fé. E quando eu fico vendo esse cego, porque ele era um jovem cego, naquele momento que ele recebeu essa cura que a gente leu aqui, mas ele também foi um bebê cego, ele foi um cego de nascença, ele foi uma criança cega, ele foi um adolescente cego, ele teve uma vida toda cega. Imagina que tristeza é uma criança cega. Nós oramos aqui pelas crianças, as crianças estão ali agora, estão brincando, estão aprendendo de Jesus, mas imagina se fosse uma criança cega, que triste que seria. A gente não pode negar isso. Então, esse rapaz tinha realmente uma vida muito triste. Mas como a primeira lição que eu queria colocar aqui para a gente, o que para as pessoas é uma acusação, para Jesus é uma oportunidade. Então, que eu e você venhamos observar as situações mais diversas que nós estamos passando como uma oportunidade do Espírito Santo pousar sobre nós, como uma oportunidade da gente mudar de vida. Então, irmãos, que eu e você venhamos, já desde o início dessa palavra, estarmos atentos, estarmos preparados para poder ver o que Jesus tem para cada situação. Pensa em uma situação difícil que você está passando. Pensa, aí você vai achar só motivo para te acusar, motivo para poder te apontar, para poder apontar às vezes até para os seus pais, para poder apontar às vezes para a sua família, para poder apontar às vezes para você mesmo, mas pense que Jesus não está te apontando. Jesus não está te apontando de forma alguma. Jesus está vendo como uma forma de manifestar a glória de Deus. Então, o que para as pessoas é uma acusação, para Jesus é mais que uma oportunidade. Irmãos, eu lendo essa passagem, eu fui na internet, pesquisei, vi alguns casos, e até hoje, para a ciência é impossível ter a cura de um cego de nascença. A única pesquisa que eu vi foi uma na Inglaterra, onde eles tentaram uma pessoa que era cego de nascença recuperar a visão, porque a pessoa nasce sem o globo ocular, né, sem essa parte branca aqui do olho, sem um olho mesmo, né, o que a gente pensa como olho. A pessoa nasce sem um olho quando ela nasce cega de nascença. Eu pesquisei, olhei na internet, e eles tentaram, e a pessoa conseguiu enxergar um tempo, enxergava mal e depois parou de enxergar. Então nem a ciência hoje consegue explicar como que foi uma cura de um cego de nascença. Irmãos, observe bem, Jesus usou o que? Barro para poder fazer os olhos daquela pessoa. Quando a gente vai lá na criação, a gente vai vendo, haja luz, haja terra, haja o firmamento, haja mato. E Deus foi criando a humanidade, mas quando ele foi fazer o homem, ele juntou pó e fez o homem e soprou na vida
dele vida, soprou na mente dele vida. E isso é muito interessante porque ele repetiu isso com o cego de nascença. Ele colocou barro sobre os olhos dele, colocou saliva, que era o DNA do Criador sendo colocado ali, e fez um olhinho de novo para que esse homem pudesse voltar a ver. E ele realmente... Deus quer agir no nosso impossível, porque no possível Ele já está nos entregando sabedoria para podermos agir. Ele já nos presenteou com sabedoria, já nos presenteou com muitos outros dons e talentos para a gente poder agir. Mas naquilo que é impossível, Ele realmente conta que você entregue a Ele, que você passe para Ele. Então eu vou dar um exemplo, que talvez alguns de nós podemos ter casos próximos disso. Pense bem, uma família qualquer que tem um pai alcoólatra. Pai alcoólatra e todos aqueles problemas, aquelas mazelas que um pai alcoólatra traria para uma família. E o pai alcoólatra desde que a criancinha nasceu. Então ele é alcoólatra quando a criança tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 anos, 20 anos. Em um dado momento, o pai cura do alcoolismo, Jesus entra na vida dele, o pai cura do alcoolismo. Uau, nós estamos vendo de forma muito grande manifestar o poder de Deus. Mas pense, um pai que bebeu por 1 ano. E depois para de beber. A gente também vai ver a glória de Deus sendo manifesta. Mas você não concorda comigo que quando o caso era de nascença, quando percorreu muito tempo, então era muita glória? Então eu quero que você dê um aleluia, um glória a Deus nesse momento. Por quê? Porque se seu problema é muito grande, é porque a glória também vai ser muito grande. Se a sua luta é muito grande, a sua glória também vai ser muito grande. Então, o segundo ponto que a gente precisa de entender aqui, Deus quer proporcionar ao seu povo que viva o impossível. Então o Deus tem para você é viver o impossível. Ele morreu na cruz, a Esther pregou aqui no começo, ele realmente morreu na cruz para que eu e você possamos viver o impossível. Sob as pisaduras deles fomos curados, temos livre acesso para poder falar com Deus e é realmente para poder vivermos o impossível. Agora, entrando mais um pouquinho para dentro da nossa palavra de hoje, a palavra vai dizer, se eu não me engano, no verso 7, que o cego foi no seu caminho e voltou vendo. Esse cego é muito interessante porque Jesus não prometeu para ele hora nenhuma que ele ia voltar vendo. Se a gente for parar para pensar, esse cego foi muito obediente. E isso é servir a Deus. Isso é ter obediência a Deus. Porque se Deus pegar e te contar que lá na frente você vai ter milagre, você vai caminhar de uma forma. Mas se Deus pegar e falar assim, vai, e você ir, só através da palavra dele, você está tendo muito mais obediência. E isso é muito interessante porque, se a gente parar para pensar, era tempo da festa de tabernáculos. Então Jerusalém estava cheia. No tempo de festa em Jerusalém, se a cidade tinha 25 mil habitantes, historiadores dizem que nessa época a cidade chegava a ter 125 mil habitantes. Então a cidade ficava lotada, a cidade ficava bombada, a cidade ficava muito, muito cheia. Então estava uma cidade muito cheia, muitas pessoas na porta do templo, e eu acredito que esse cego estava na porta do templo mendigando, como na própria palavra diz. Isso é muito interessante observar, porque o tanque de Siloé ficava longe do templo. Então, se você parar para pensar, esse caminho de obediência, ele nem sempre vai ser fácil. Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então o barro com o cuspe dele tinha poder, mas o cuspe ainda era cuspe. E o cego não viu, não conseguiu ver ele cuspindo. Mas ele escutou, ele escutou, fazendo isso tudo. E isso tudo aconteceu, e o cego, ele continuou obediente, continuou perseverante, e o cego, a única coisa que ele queria naquele momento ali, era se lavar, porque pensa, uma pessoa passar barro e cuspe na sua cara, você quer se lavar aonde? Onde você puder encontrar primeiro, mas quando você é obediente, você vai de encontro ao enviado, você vai de encontro ao tanque de Siloé, e foi lá que o cego, que Jesus mandou o cego ir, e lá ele foi. Ele não ficou criando desculpa, falando, nossa Deus, mas eu estou com a cara cheia de barro, com a cara cheia de cuspe, eu vou me lavar nessa primeira piscina que tiver aqui na minha frente, nessa primeira torneira, me dá um copo d'água que eu quero jogar na minha cara. Não, mas ele acreditou aquilo que Jesus havia falado para ele e fez, e agiu. E é dessa forma que nós devemos agir.
E é muito interessante que a gente vai observando isso, que o tanque de Siloé, diferente do tanque de Betesda, era um tanque para as pessoas beberem água. O tanque de Siloé era um tanque de água limpa, era um tanque de água limpinha, água purificada. Nos tempos de guerra, quando eles cercavam as cidades, se eu não me engano, o rei Ezequias fez esse tanque, que era uma piscina, onde pegava a água de uma mina longe e trazia para que as pessoas bebessem água naquele tempo, e acabava que servia durante todo o tempo, mesmo quando não estava tendo guerra. Então ele realmente fez aquilo que Jesus pediu para ele. Então, uma coisa que essa aí, se vocês não entenderem nada dessa mensagem, entendam isso, que a obediência total faz com que vivamos o sobrenatural de Deus. A obediência total, obedecer mesmo quando não tem nada garantido, obedecer por obedecer, entrar no caminho por entrar no caminho, e nós vamos viver o sobrenatural de Deus, que é o que Ele tem para mim e para você. Interessante também a gente observar que nesse caso, Jesus não curou somente com a palavra. Durante várias outras curas, Jesus curou através da palavra dele. Apenas com a palavra dele, ele voltava a curar as pessoas. Através da fé das outras pessoas, ele também curava pessoas. Mas nesse momento, ele quis usar barro e cuspe em um tanque, em uma piscina. E é muito interessante a gente observar isso. Por quê? Porque se Jesus usou barro e cuspe para salvar, para te trazer visão para uma pessoa, por que ele não pode usar você para salvar sua família? Por que ele não pode usar você para salvar sua rua? Por que ele não pode usar você para impactar sua geração, para impactar sua cidade? Se ele usou barro e cuspe, isso é muito melhor que barro e cuspe. Você tem o DNA do Criador no seu sangue. Você nasceu para poder viver essas maravilhosas obras que o Senhor fez para a gente. Então que a gente venha tomar posse dessa palavra e parar de ficar encurralado no campo da acusação, pensando que a gente não é capaz, pensando que Deus não tem isso para a gente, porque Deus sim, Ele tem, que para mim e para você, evangelizar outras pessoas, trazer outras pessoas, testemunhar do amor de Deus para a vida de outras pessoas, e que seja para muita pessoa, que seja para uma pessoa, mas que eu e você tomamos posse dessa palavra e saiamos daqui com o poder do Espírito Santo mesmo, de evangelizar e de pregar e de trazer essa palavra. E o seguinte, uma coisa que eu observo nesse período que eu cristão, e também lendo a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, o Evangelho é basicamente Jesus salvando pessoas através de outras pessoas. Ele sempre usa outras pessoas para salvar pessoas. Se você parar para pensar, como que foi para você chegar até aqui? Não teve a participação de alguém? Não teve alguém que um dia te chamou? Não teve alguém que um dia te encontrou na rua e te falou? Ou você participou do evangelismo em algum lugar? Mas não aconteceu alguma coisa? Alguém não participou para poder vir aqui? Ou quando você chegou aqui a primeira vez, vim sozinho. Mas quando você chegou aqui, alguém não foi falar com você? Então o evangelho é isso, é Jesus salvando pessoas através de outras pessoas. Então que eu e você venhamos vencer essa etapa de timidez, vencer essa etapa de negação, de duvidar no coração, e venhamos seguir com fé em Jesus, que realmente nós temos muitas boas e excelentes obras para poder praticar. Uma coisa muito interessante, eu queria até ver se pudesse abrir em João 9:31, que o cego vai nos ensinar, o ex-cego, né? Ele já está como ex-cego, ele vai nos ensinar como que a gente deve proceder para receber a atenção de Deus. Como é que a gente faz para receber a atenção do Senhor? Porque ele teve um relacionamento tão curtinho com Jesus, mas nos ensinou tantas coisas. Se vocês pegarem esse texto aqui, ele tem 16 perguntas. 16 perguntas, 16 respostas. Nós vamos falar aqui no máximo de 6. E ele ensina tanta coisa para a gente. Uma das coisas que eu achei tão interessante, porque às vezes a gente quer fazer merabolismos, quer fazer tanta coisa e é tão simples. Na hora que a gente vê a simplicidade que Jesus trabalha, que eu vou ler para os irmãos aqui, João 9:31. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Então, primeira coisa é vivermos uma vida abandonando as práticas do pecado. Mas ouve quem? Mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade.
Irmãos, mais uma vez, vemos aqui a obediência e o temor a Deus. O temor a Deus traz bênção demais para as nossas vidas. Viver uma vida de zelo com a palavra de Deus, de respeito com a palavra de Deus, uma vida de temor a Deus, uma vida junto do Senhor, traz bênção para as nossas vidas. Esse homem acabou de ser curado de cegueira de nascença, e ele pega e nos ensina isso. E ele fala que a gente deve praticar a sua vontade. Praticar a vontade de Deus. Ah, mas eu não sei o que é. Começa a frequentar os cultos, começa a frequentar a célula, começa a frequentar o Tadel, e mais do que tudo, leia a palavra de Deus. Hoje é tão fácil a gente ter acesso às coisas da Bíblia, é tão fácil a gente ler a Bíblia. Na internet tem tanta coisa ruim, coisa tão boa também, que a gente filtrando, a gente consegue achar tanta coisa boa. Então, realmente, que a gente venha viver essa ânsia de viver e obedecer às coisas que Deus tem para nós. Então, como quinta lição, eu queria dizer: tema a Deus e pratique a tua vontade, que Ele te ouvirá. Agora, irmãos, eu queria trazer para vocês a necessidade da gente reconhecer a nossa incapacidade frente a algum problema, alguma situação. Porque Jesus, no finalzinho aqui desse capítulo, ele mesmo vai dizer o seguinte, no versículo 39, eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Verso 40, alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? 41, muito importante. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, irmãos, enquanto você e eu tivermos um olhar soberbo, tivermos um olhar altivo, um olhar metido sobre alguma situação, Deus não vai pousar, o Espírito Santo não vai pousar sobre nós. Mas quando você se enxergar, se ver como cego, necessitado, aí sim, Deus vai pousar sobre você. Jesus vai à frente resolver esse problema. Se for necessário, Ele põe a mão no barro. Se for necessário, Ele muda a sua sorte. Se for necessário, Ele muda a sua história, Ele muda a sua vida. Mas tudo que Ele precisa é que você reconheça isso. E observando esse capítulo todo, a gente vê um progresso no entendimento desse jovem ex-cego. A gente vê um progresso nesse entendimento. No início, ele dizia que ele via Jesus como um homem, no verso 11. Como um homem eu sou, um homem, Samuel que estava cantando aqui também pastor Drauzio é um homem. Depois ele vê Jesus como um profeta. O profeta, pastor Drauzio, é um profeta. Muitos outros irmãos aqui também podem ter o dom de profecia. Mas lá na frente, no versículo 35, ele se prostra e adora a Jesus. Ele entende que Jesus é Deus, que diz o seguinte: Jesus ouviu que haviam expulsado, ao encontrá-lo disse, você crê no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? Então no verso 38 ele diz, então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Irmãos, isso é muito diferente. Você vê Jesus, como você tem visto Jesus hoje? Você tem visto Ele como um homem? Você tem visto Ele como um profeta? Você tem visto Ele como Senhor, como Deus de toda a humanidade, como Senhor dos senhores, Rei dos reis, Todo-Poderoso, que quer mudar a sua sorte, quer mudar a sua história, que curou esse homem cego e depois mudou toda a vida dele. Ele não curou aquele homem só da cegueira. Aquele homem era um mendigo, aquele homem ficava nas redondezas do templo pedindo dinheiro, pedindo comida, pedindo sem a menor dignidade, sem a menor vontade de viver. Mas ele mudou a sorte daquele homem, mudou a vida daquele homem como um todo. Não só o curou da cegueira, mas entregou a ele uma vida de dignidade. E é muito interessante, na hora que a gente lê o livro de João, eu queria pedir para o George abrir no 20, verso 31, que nós vamos entender o porquê que Jesus fez isso e porquê que está escrito isso no livro de João. E diz o seguinte: mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Não é só sobre curar um problema que está na sua família desde quando você nasceu. É muito mais do que isso.
é muito mais profundo do que isso. Jesus vai falar que ele trouxe vida e vida em abundância. Aqui João vai dizer que crendo tenham vida em seu nome. Vivos aqui, todo mundo está vivo. Se você está aqui dentro, você está vivo. Mas essa vida em abundância é falar da vida eterna. É falar que depois dessa vida, quando você passar dessa para uma muito melhor, você vai encontrar com Jesus. É falar que você vai reinar por toda a eternidade com Jesus. É muito mais profundo do que curar uma cegueira. Irmãos, na Bíblia tem bênção demais para as nossas vidas, mas nenhuma delas se compara com a eternidade. Nenhuma delas se compara com o que o Senhor tem para as nossas vidas. Se eu pedir para vocês aqui agora, falar assim, fala aquilo que você mais quer, aquilo que você mais tem orado, mais clamado a Deus. Pensou? Se Deus pegasse e te desse isso agora, você viria para a igreja numa noite fria como essa? Responde. Você pegaria e viria para a igreja numa noite fria como essa? Que dia que você estiver cansado, você ia para a célula, se Deus te desse? Então Deus, o que Ele quer mesmo para a gente é salvar a nossa vida. Então quando você tiver esse entendimento, Ele vai começar a derramar bênção. Ele vai começar a jorrar bênção sobre a minha e sobre a sua vida. Mas é quando a gente tiver esse entendimento. É um progresso? É um progresso. Esse homem começou entendendo Jesus como homem, depois como profeta e agora como Deus. Irmãos, se você entende Ele como homem, eu não estou aqui para te apontar nem para te julgar. Eu estou aqui para te alertar que Ele tem bênção para você. Que você passe pelo processo como profeta e depois como Deus. E glória a Deus por isso. Que eu e você chegamos a esse entendimento profundo sobre o que é o Senhor Jesus, sobre o que é Deus. Eu acho que eu sei nada perto do que Ele é, mas eu sei muito mais do que ontem. Então que eu e você venhamos entender isso, que Ele tem muito e muito mais para poder entregar para a gente. E Ele realmente, quanto mais você vai mergulhando na Bíblia, quando você vai mergulhando nas Escrituras, você vai recebendo do Senhor, você vai vivendo as coisas maravilhosas que Ele tem para a gente. Queria pedir para a igreja ficar de pé. A palavra de hoje foi mais curtinha, mas creio que muito poderosa. Então que os irmãos venham fechar os olhos, que agora vamos fazer uma oração e que em nome de Jesus o Espírito Santo vai pousar sobre a vida dos irmãos, aqueles que crerem, aqueles que estiverem dispostos, Deus, a encontrar com o enviado, aqueles que mesmo na situação de desconforto estiverem dispostos a obedecer, aqueles, meu Deus, que mesmo em situações adversas, com problemas que estão acompanhando por toda a vida, estiverem dispostos a viver o sobrenatural de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que essa palavra, Deus, venha vir de encontro a esses corações, Senhor. Pai, muita coisa passou na cabeça dos irmãos, meu Deus. Meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha estar livrando todos eles agora do espírito de acusação, Senhor. Pai, se tem alguém aqui que entrou se acusando, Pai, que não venha se acusar mais em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, se tem alguém que acusa outras pessoas, que em nome de Jesus não venha se acusar mais, meu Deus. Não porque eu preguei, meu Deus, mas porque Teu Espírito Santo está nesse lugar, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós sabemos, Deus, que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Que você mudou toda a sorte de uma geração, toda a sorte de um povo, meu Deus, por amor a nós, Pai. Pai, que em nome de Jesus, meu Deus, nós venhamos viver esse impossível, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha estar pousando sobre a vida de cada uma dos irmãos, sobre a vida de cada um aqui, meu Deus, que nós venhamos crer no impossível, meu Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor, Pai, nos ensina a termos obediência às coisas de Deus, Pai, a viver uma vida de obediência, Pai, e assim como esse cego, Pai, que, meu Deus, foi utilizado barro e cuspe para curar a vida dele, meu Deus, eles viveram o sobrenatural do Senhor, meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, nós venhamos viver o sobrenatural do Senhor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém, meu Deus, que duvida, Pai, toca na vida dessa pessoa, muda a vida dessa pessoa, Pai, que elas estejam dispostas, Pai, a viver esse sobrenatural, meu Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, porque mesmo a gente não tendo nada de bom, o Senhor nos usa para salvar outras almas. O Senhor nos usa, Pai, para mudar a vida de outras pessoas, meu Deus. Então, com o espírito de ousadia, o espírito, meu Deus, de revolução, meu Deus, o Espírito, Pai, Santo, venha pousar sobre a vida dessas pessoas, Pai. E que em nome de Jesus, meu Deus, elas venham salvar
a vida de muitas outras pessoas através do Teu nome, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos porque o Senhor é bom, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.